Olá, eu sou o Renato Battistelli, sou o diretor do Convip. Eu tenho aqui ao meu lado hoje o Dr. Célio Sauer, da Sauer Internacional Advocacia. Eu vou bater um papo aqui com o Célio sobre os principais, alguns pontos importantes de quem migra para Portugal ou de quem pretende morar em Portugal. Muito bom dia, Dr. Célio. Muito bom dia. Dr. Célio, eu começava perguntando para si sobre a entrada de brasileiros. Tem havido uma entrada muito grande de brasileiros ultimamente em Portugal. E eu queria que o senhor falasse um pouco para nós se essa onda de chegada de brasileiros pode ensejar da parte do governo português um endurecimento da lei ou dificuldades acrescidas para quem pretende vir para Portugal. Pois bem, essa é uma pergunta muito pertinente. Muitas pessoas já me indagaram sobre isso e indagam os colegas profissionais do mesmo gênero, né? O governo português tem atualmente 4 projetos a serem analisados para alteração da lei de estrangeiros em Portugal, sendo que alguns visam esse endurecimento. Mas a própria situação política de Portugal e do governo português não enseja um endurecimento para quem venha da forma correta. Eu quero que perceba que qualquer forma de endurecimento é para aquele imigrante que vem e pretende permanecer aqui ilegalmente, né, para posteriormente se regularizar em Portugal. Agora, o governo português, de todas as formas, tem facilitado a vinda de pessoas que buscam a autorização de residência ou vistos para empreender, para investir em Portugal. Agora temos o visto para startups em Portugal, começou a valer em janeiro deste ano. Então, até pessoas que venham reformar-se, né, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, pessoas aposentadas ou que vivam de aplicações financeiras, de bens de capital, elas podem vir a Portugal e eu acredito que poderão continuar a vir a Portugal e residir de forma legal, sem que enfrentem um endurecimento do governo português nesse sentido. Inclusive, Portugal, eu lembro de ter lido, Portugal tem uma necessidade, não é isso, de uma certa quantidade de imigrantes em função da própria imigração dos portugueses e em função também do envelhecimento da população, não é isso? Ou eu estou equivocado? Não, é exatamente isso o que ocorre. Portugal, historicamente, é um país de emigração, onde o português costumou a sair para ir buscar emprego e ainda costuma sair para buscar emprego em outros países. No outro sentido, depois que Portugal ingressou na União Europeia e tornou-se um país considerado parte da Europa, né, ou da comunidade europeia, começou a atrair o interesse de imigrantes, ou seja, de pessoas que entram em Portugal para trabalhar, para residir e etc. E tal. E é nessa nova realidade que nós nos encontramos atualmente. Esse propósito dessa atratividade, ela decorre inclusive da questão do espaço Schengen, não é? Porque eu queria que o doutor explorasse muito rapidamente o que é o espaço Schengen e como é que ele funciona. Pois bem, como eu havia falado sobre a comunidade europeia, criou-se a partir da comunidade europeia o espaço Schengen, que é um espaço que não inclui somente a União Europeia, mas inclui também países do espaço econômico europeu, países como a Suíça, Liechtenstein, etc., né? E existe uma livre circulação sem verificação de documentos em suas fronteiras. Fato que livre circulação de pessoas ou é de bens e serviços? Bens e serviços seria em outro tipo de acordo. Okay. Mas no espaço Schengen é uma livre circulação de pessoas, é uma fronteira única europeia. Ok. Certo? Então o brasileiro, ele, por exemplo, ele estando em Portugal, ele passa para a Espanha sem necessariamente ter que apresentar um documento, mas isso não significa que ele possa ser parado para verificação do documento ou não?
Pois bem, em qualquer lugar na Europa, né, vamos supor, uma pessoa que está a turismo, vai passar por diversos países, Portugal, Espanha, Itália, França, como muitas pessoas fazem, ela pode ter seus documentos pedidos e verificados. Isso, inclusive, no Brasil, se você estiver a turismo, em qualquer lugar você pode ter a necessidade de expor seus documentos e, né, ser verificado pela polícia. Agora, entre um país e outro, quando você for fazer um voo, seria considerado semelhante a um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, é um voo doméstico. Não é um voo internacional mais. Então esse voo doméstico não vai ter um controle migracional, não vai passar pela polícia de fronteira dos outros países, posteriormente a ter passado pelo primeiro quando chegou. Por exemplo, chegou em Portugal, passou pelo controle do CEF. Se for para a Itália, para a França depois, não passa pelo controle. Não é necessário. Exatamente. Muito bem. Uma outra questão que surge sempre quando se fala de vir a Portugal, acontece bastante, acredito que o doutor tenha conhecimento, claro que tem conhecimento disso, não é? A pessoa vem com visto de turista, vem com a ideia de passear pelo país e lá pelas tantas ele resolve ficar no país. O turista, ou que tem um visto de turista, ele pode trabalhar no país? Ou podendo, é possível que com visto de turista ele possa modificar esse visto, que ele possa então trabalhar no país? Pois bem, são várias perguntas dentro dessa e eu vou tentar responder assim da forma mais objetiva. A pessoa que vem como turista, né, pegando o exemplo de brasileiros, não só em Portugal, mas em toda a Europa, um brasileiro não precisa de visto e ele ingressa como turista. Lógico, ele ingressou para a finalidade de turismo. Logo, ele não pode exercer uma atividade remunerada. Pegando o exemplo de Portugal, porque em outros países da União Europeia tem as suas leis distintas e a maior parte deles não permite, mas Portugal atualmente permite que essa pessoa como turista, caso já esteja a trabalhar, tenha sido contratado, etc. e tal, venha a passar o visto de turista para uma autorização de residência com dispensa de visto de residência, porque essa pessoa deveria ter vindo anteriormente do Brasil com visto de residência. Pois bem, isso não significa que ela esteja na legalidade aqui como turista para trabalhar e que ela vai estar legalmente se fizer dessa forma. Ela vai permanecer por um longo período, vamos botar assim, de uma forma irregular, e por causa disso vai sofrer inúmeras multas, coimas, contraordenações que vão ser aplicadas no momento dela se legalizar. Ela consegue fazer isso, mas ela vai ter um custo financeiro decorrente de multas que ele vai sofrer por não ter entrado com o visto adequado. Exatamente, porque eu coloquei dessa forma multa, mas a expressão correta é contraordenação, que é na verdade uma pena pecuniária, então você está sendo penalizado, certo? Por ter feito algo que era ilegal. Tá bem? Isso no caso dele eventualmente entrar como turista e conseguir começar a trabalhar. Exato. Porque não é muito comum, uma vez que as empresas normalmente vão contratar para trabalhar quem já está legal, né? Exatamente. Por exemplo, se eu então, como dono de uma empresa, se eu aceito que você, que é um migrante com visto de turismo, e eu deixo você trabalhar na minha empresa e dou-lhe um contrato de trabalho, isso é possível, não é? É possível, mas você está sujeito a contraordenações também, junto com esse... Exatamente, essas contraordenações são pesadíssimas. Daí a dificuldade de se encontrar, de conseguir trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, mas vai lá, aí você consegue um trabalho e você se legaliza. Entendi isso, mas tem uma coisa aqui, isso traz uma outra pergunta que tem o tal de promessa de contrato de trabalho. E toda a gente fala que com uma promessa de contrato de trabalho, você eventualmente consegue mudar o seu visto de turista para trabalhador, ou para alguém que tem uma autorização de residência que permite trabalhar para terceiros. Isso é verdade? Procede? Vamos voltar assim, que é parcialmente verdade. Legalmente é possível, porque na lei fala, promessa de contrato de trabalho é possível você fazer uma manifestação de interesse, etc. Pois bem, só que conhecendo a realidade das manifestações de interesse em Portugal e do andamento dos processos junto ao CEF, é muito difícil que uma pessoa, enquanto ela esteja apenas com a promessa de contrato de trabalho, já obtenha essa alteração na documentação para que esteja legalmente antes de entrar
no trabalho em si. Ou seja, a pessoa vai poder dar entrada na legalização com a promessa de contrato de trabalho, mas muito provavelmente quando ela for finalizar a documentação, ela já vai estar a trabalhar e inscrita na Segurança Social e etc e tal. Porque se não estiver, ela também não tem outros requisitos essenciais para que ela consiga fazer o processo. Ah, ok. Logo, é uma verdade parcial, ela Ok. não é completa. Ok. Uma outra questão que também surge com frequência é a tal da reciprocidade, que pouca gente sabe o que significa exatamente. Eu gostaria que o Dr. Célio fizesse um resumo do que é a reciprocidade. Tá? De uma forma geral, a reciprocidade é: eu lhe dou uma caneta, você me devolve outra. Ok. Perfeito. Mas eu creio que nós estamos a falar justamente do Estatuto de Direitos e Deveres Iguais entre brasileiros Isso. e portugueses. Exatamente. Né? E isso vem de um tratado celebrado entre Brasil e Portugal, onde uma nação concede aos cidadãos da outra que estejam autorizados e regularmente permitidos a residir naquela nação, no país exatamente, o direito de igualdade de direitos e deveres, inclusive políticos, certo? Com salvo algumas exceções, como o cargo de presidente da República. Ok. Mas, por exemplo, um brasileiro que vem a Portugal hoje, esteja legal, esteja com um título de residência, ele pode se candidatar a um concurso público em Portugal. Ah, não sabia disso. Eu já estou aqui dizendo, mas não sabia. Exatamente. Isso é um ponto muito interessante, porque diversas pessoas que aqui estão não sabem disso. Pessoas com formação, muitas vezes na área do direito, ou da tecnologia, ou engenharias, e poderiam estar trabalhando para órgãos públicos portugueses e competindo por vagas. Em função desse Exatamente. tratado de reciprocidade. Exatamente. Pode votar, inclusive, em algumas Exatamente. instâncias ou todo o processo político ele pode votar? Pode, Ele né? pode votar. O que ele não Certo? A pode questão- é candidatar, por exemplo, a presidente da República. Não pode. Exatamente, mas pode se candidatar, por exemplo, A uma a junta um- de freguesia, por Sim, exemplo. ou por exemplo, a uma Câmara Municipal. Ah, muito bem. Certo? Muito bem. Doutor Célio, os brasileiros são irmãos dos portugueses do ponto de vista histórico e tudo mais. O brasileiro ele tem algum tratamento diferenciado? Não estou a dizer das pessoas, estou a dizer do ponto de vista do país, da organização do país. O brasileiro tem algum tratamento diferenciado quando chega aqui em Portugal? Bem, quando chega, exatamente não, certo? O que o brasileiro tem de vantajoso é esse estatuto, mas que depende, evidentemente, de estar autorizado a residir em Portugal. Ok. Agora, se existe uma forma de acordo entre Brasil e Portugal que facilite para que brasileiros obtenham vistos ou autorizações de residência em detrimento de outras nacionalidades, isso não existe. Ok. O que existe, por exemplo, que é um facilitador é a possibilidade do brasileiro entrar em Portugal, mas isso é para toda a Europa, né? Então se for a França, mesma situação, entrar sem a necessidade de pedir um visto de turismo, porque o visto de turismo, naturalmente, você pede também no consulado. Mas como existe a isenção de visto para brasileiros virem à Europa, é concedido através de um carimbo que é dado justamente na imigração. fronteira de falamos. entrada. Exatamente, Ok. na fronteira No de primeiro entrada. lugar que eu entro, eu recebo o Exatamente. carimbo e aquele carimbo me abre as portas dos outros países. Da Europa toda, Ok. exatamente. Uma outra questão, o Dr. Sauer. A Sauer Internacional é especialista justamente em nacionalidade e imigração. Uhum. E claro que vocês tratam com N processos todos os dias. Uhum. Eu queria que o Dr. Célio fizesse um resumo dos principais problemas que a Sauer tem ajudado a resolver. Tá. Primeiramente, talvez aonde está a maior parte dos problemas que os estrangeiros vêm até aqui é vir sem um visto adequado. Então, se você vem a turismo, busca um visto de turismo, se for isento de visto de turismo, venha, perfeito. Se você vem a residir, e é essa a sua intenção, já desde o Ou início, trabalhar, ou tem intenção de Exatamente. trabalhar. porque quem reside é quem vem para trabalhar. Né? Ah, tá bem. Então a autorização de residência, ela ela permite facilita que você- o trabalho, Uhum, exatamente.
Então o que acontece? Mesmo que a pessoa não venha a trabalhar para outra pessoa, mas venha a trabalhar para si, né? Ela que venha com um visto de residência, porque ele permite o trabalho. Ok. A gente costuma dizer, existem 3 vistos para vir a Portugal, apenas 3. Ok. Depois tem N divisões desses vistos, mas são basicamente 3. São 3. É o de curta duração, que são 90 dias, inclui-se o visto de turismo. Uhum. Há o visto de residência, que é para quem vai ficar mais de um ano, okay. Exatamente. E tem um visto temporário, que seria acima de 90 dias, mais abaixo de um ano, seria aquele meio termo. Okay. Nessa situação, se a pessoa fala assim, não, eu vou a Portugal para tentar a vida, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou permanecer lá. É um visto de residência. Okay. Isso evita que a pessoa tenha gastos com as tais multas, que eu falei, uhum. Evita que a pessoa passe por diversas dificuldades aqui, desde de se obter um número de identificação fiscal, que é o contribuinte, o CPF português, que muita gente fala, né? Até a abertura de uma conta bancária, ou conseguir fazer um contrato de aluguel, ou até encontrar um emprego. Okay. Porque, veja, como nós falamos, existem multas pesadas a quem contrata um estrangeiro que está numa situação ilegal. Okay. Então, as multas começam a partir de 2.000 euros e vai pelo número de estrangeiros que a pessoa tem. E isso pode ser já, inclusive, o fechamento da empresa e a prisão do administrador da empresa. Okay. Então, em casos mais graves, como é evidente, né? Exatamente. Mas o senhor percebe que quem está contratando se coloca numa situação, né, que... de muito risco. Exatamente. E o português sendo muito precavido, evidentemente que a pessoa aqui não vai conseguir... Não vou dizer que não vai conseguir um emprego, mas vai empenar muito mais do que uma pessoa que esteja autorizada a residir. Okay. E esses processos que a SAU Internacional ela trata desde a saída do brasileiro lá até a chegada aqui? Exatamente. Esse é o trabalho da E muitas vezes após a chegada. Após a chegada. Porque muitas pessoas que ainda estão no Brasil não compreendem que existem obrigações com o Estado português, né, que você deve cumprir ou né, se declarar, né, dependendo da situação, quando estiver aqui. E muitas pessoas pensam que obteve o visto, está tudo. Uma delas é a questão tributária, não é? Uma delas é a questão os impostos tributária. Que você vai estar obrigado, a apresentação de declaração de imposto de renda, por exemplo. Né? Não somente isso. Existem benefícios tributários que podem ser pedidos por quem seja estrangeiro, isso não só brasileiro, mas franceses pedem muito também, né, e venha residir em Portugal e nunca tenha residido antes. Que são 10 anos de isenção sobre todo o valor que você obtenha no estrangeiro. Portanto, se eu venho para Portugal e eu tenho um negócio no Brasil, Exato. E eu trago dinheiro desse negócio para Portugal, eu fico isento, que seja, eu fico isento de imposto sobre esse dinheiro. É o Estatuto do Residente Não Habitual. Muito bem. Doutor Célio, basicamente eram essas perguntas que eu queria fazer ao senhor. Perfeito. Eu queria que o senhor agora desse uma palavra para quem pretende vir a Portugal, pretende aqui morar, investir, enfim, pretende vir ao país. Qual era a principal recomendação que o doutor Célio faria a essa pessoa? Primeiro, planejar-se. Planejar-se é muito importante. Você tem que ter paciência para fazer um planejamento. Você tem que observar os custos, tem que observar os riscos e, dentro desses riscos, evidentemente, vir legal é uma forma de você minimizar os riscos. Porque qualquer mudança que você for fazer, mesmo que seja de uma cidade para outra, você vai estar fora do seu meio. Então vai deixar amigos, vai deixar família, vai deixar todos os hábitos que você tem. E vai vir para uma cultura completamente diferente. Exatamente. Né? Então a adaptação a essa diferença ela é muito mais fácil quando você se planejou da forma correta, teve paciência para executar e obviamente veio de forma legal, pois não vai criar uma série de empecilhos e dificuldades no meio do caminho. Muito bem. Doutor Célio, antes de encerrar, eu queria dizer para os nossos ouvintes, para quem está assistindo esse vídeo, que se insere no CONVIP, no Congresso Nacional Viver em Portugal, com o intuito de que você que nos está assistindo
faça exatamente isso que o Dr. Célio chamou a atenção, que é façam a imigração com uma redução significativa do estresse e significativa na redução também dos problemas que você pode eventualmente enfrentar, caso você não faça uma imigração minimamente planejada. O Convip, você vai ter a oportunidade no Convip de mais várias outras palestras, inclusive uma palestra com o Dr. Sauer, que é uma palestra um pouco mais aprofundada de alguns temas, não é? Mas teremos outros palestrantes a falar, por exemplo, da questão da moradia, da questão tributária, da questão cultural. Então nós vamos ter uma série de informações para você que está aí do outro lado e que pretende vir para Portugal, que tem o sonho de vir para Portugal. O Convip pretende que você realize esse sonho sem o risco de transformá-lo num pesadelo. Muito obrigado pela sua assistência e nós voltamos oportunamente com o Dr. Célio e com outros palestrantes. Muito obrigado.